Então, vamos lá, vamos corrigir o exercício 27.2. Vocês têm aqui, não é, os dados extraídos da questão. Então, se vocês observarem, aqui do lado esquerdo tem todos os dados referentes ao material. Quantidade padrão, 35 gramas a unidade. Assim, certo, Silene? Preço padrão, 6 centavos a grama. Custo padrão, 2,1 reais. Tá escuro pra mim, não tá aparecendo nada. Oi? Tá escuro pra mim, não tá aparecendo nada. Tá aparecendo nada? Deixa eu... É a segunda pessoa que diz isso. Todo mundo tá assim ou só o dele? Porque se for só o dele, ele sai, entra de novo. Acho que volta. Mas eu vou fechar aqui e abrir de novo. E agora? Ok, pessoal, agora tá ok. Ah, certo. Quantidade real, né? Temos 36 gramas a unidade, preço real 8 centavos a grama. Custo real 2,88 a unidade. Tempo, temos aqui, né? 12 minutos a unidade e taxa 12 centavos o minuto. Então, temos também o custo padrão de 1,44 a unidade. Tempo de mão de obra real, 9 minutos a unidade e a taxa 12 centavos o minuto. E o custo real, R$ 1,08 a unidade. Como calcular, então, a nossa variação de eficiência do uso do material? A variação de quantidade do material. Então, temos aí o preço padrão, que é 6 centavos, vezes quantidade real, 36 gramas, menos quantidade padrão de 35 gramas. Resulta aí em 0,6 centavos por unidade. Desfavorável. Por que desfavorável? Porque a quantidade real que ele gastou foi maior do que o que havia previsto, que é o padrão de 35. Então, temos aí uma variação desfavorável. Entendido? Por que foi desfavorável? Porque o real foi maior que o padrão. O que ele gastou, na realidade, foi maior do que o que ele havia previsto. Então, fazendo essa análise, é desfavorável a variação do consumo de matéria-prima, ou variação da quantidade de matéria-prima. Na variação do preço da matéria-prima, eu tenho quantidade padrão vezes preço real menos preço Professor, padrão. Oi, pode falar. essa variação de eficiência no uso do material é a quantidade de material? Isso é porque, quando eu dei de autor, esse exercício é de outro autor. Aí ele também chama a variação do material de variação de eficiência. Por isso que na mão de obra, eu estava explicando, né, que a variação da eficiência é da quantidade de horas. Então, variação da eficiência do material, a gente pode chamar variação de eficiência da mão de obra. Aí, na variação da eficiência do material, eu falo em quantidade padrão, quantidade real desse material. E, 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 não, é só questão de nomenclatura. Mas tanto no material como na mão de obra, eu posso eficiência sem problema. Tá cortando muito, professor. Não sei se é o meu aqui, se para alguém cortou também. O senhor falou agora aí que ele estava com Cortou algo que você não entendeu, quer que eu repita? por gentileza. Como? Tá muito baixo, eu não estou conseguindo escutar. Se eu puder repetir O aí a seu parte tá final. cortando. Agora eu entendi. É, é, falou aqui, então, desculpa, eu não, entendi, não lembro, não perguntei o nome de quem fez, falou, comentou. Falou que porque aqui na variação do material tem variação de eficiência.
né? Porque como eu tinha mostrado no Excel, a gente vai chamar, no caso da matéria-prima, variação da quantidade de matéria-prima, e no caso da mão de obra, a gente vai chamar a variação da eficiência. Só que se eu colocar aqui variação da eficiência, dá no mesmo também. Coloca assim, variação da eficiência, só que nesse caso é da matéria-prima. Aí dá no mesmo. Só que eu vou colocar a variação da quantidade para a gente diferenciar. Mas a lógica da fórmula é a mesma, tá? Essa questão da nomenclatura não muda muita coisa. Quer dizer, não muda nada, né? É a mesma coisa. Posso chamar aqui variação de eficiência da matéria-prima, a fórmula vai ser a mesma. Eficiência, né? Você pode referir aí a quantidade, seja de matéria-prima, seja de horas de mão de obra direta, mas é a quantidade, né? Foi Anderson que falou. Ele disse que agora já entendeu. Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E, novamente, né, foi desfavorável porque o real foi maior do que o padrão. Né? O real é o quê? O que ele realmente gastou. Então ela foi desfavorável por causa de 6 centavos, é isso? Por unidade. Voltei, aqui Eu acho tá que instável. Tá instável, mas eu percebi que caiu, aí eu não continuei não. Vamos voltar. Isso foi a variação do consumo da matéria-prima, né? Que ele chamou aqui de eficiência do material. Na questão do preço da matéria-prima, que é quantidade padrão vezes preço real menos preço padrão. Se caso cair novamente, fale aí no chat, que no chat eu não estou pela Wi-Fi não, estou pela 4G. Aí se cair aqui no Wi-Fi, vocês falem lá que eu percebo e tento entrar novamente. E paralisa a minha fala. Então, na variação do preço, né, a fórmula é quantidade padrão vezes preço real menos preço padrão. A quantidade padrão é 35, como a gente viu nos dados acima. O preço real é 8 centavos e o preço padrão é 6 centavos. Então, veja que é questão simples e direta, né? 35 vezes 0,02 deu 70 centavos a unidade. E por que foi desfavorável de novo? Porque o preço que eu paguei na realidade foi maior do que o preço que eu havia previsto. Então, por isso que foi desfavorável. Na letra C, ele está pedindo aí a variação mista, né, dos materiais, que nada mais é do que a multiplicação da variação da quantidade, 36 menos 35, vezes a variação do preço, 8 centavos menos 6 centavos. Quando eu faço, né, 1 vezes 0,02, eu vou achar 2 centavos a unidade. E aí foi também desfavorável. Né? Se os dois são desfavoráveis, o resultado também vai ser desfavorável. Variação da mão de obra. Né? Eu tenho aqui a variação da eficiência da mão de obra, que é a quantidade de horas. Vou chamar a atenção aí para o termo que ele utilizou aqui. Ele chamou de ER e EP. Eu estou chamando aí de horas, né? Ele chamou de eficiência real e eficiência padrão. Eu estou chamando aí de horas reais, né? E horas padrão. Mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, variação da eficiência da mão de obra é a taxa salarial padrão, que é de 12 centavos, vezes eficiência real, que é a hora real que ele gastou, 9, menos a eficiência padrão, que é a quantidade de horas padrão, 12. Quando eu faço 9 menos 12, né, eu encontro quanto? 3. 3 vezes 12 centavos, 36 centavos. E isso foi favorável. Por quê? Porque a quantidade de horas que ele gastou na realidade foi menor do que a que estava prevista. Então, ele foi mais eficiente. Então, é favorável, F de favorável. Variação do preço, não teve, foi zero. Eu já tinha visto isso antes de calcular. Por quê? Foi a mesma taxa.
tanto na real quanto na padrão foi 12. Então, essa multiplicação, né? 0 vezes 12 dá 0. Então, não houve variação do preço, né? Porque ambos foram iguais, né? Não mudou aí o preço, né? Ele previu, ele fez a previsão de gastar 12 centavos e gastou realmente 12 centavos. Então, não houve variação de preço. Variação mista vai ser 0 também, porque se uma das variações aqui deu 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, a variação mista também não há, né? 0. Aí vocês precisam agora preencher essa planilha, né? Então, eu tenho aí um custo padrão de R$ 2,10 no material e um custo real de R$ 2,88. Foram esses os valores que vocês acharam? Material R$ 2,10 e R$ 2,88. 35 vezes 0,06 deu 2,10 e 36 vezes 0,08 deu 2,88. Só multiplicar a quantidade vezes preço, você acha o custo, né? Então, eu achei aqui 2,10 e 2,88. A mesma coisa da mão de obra, né? Você calcular aí a quantidade de horas vezes o preço, você vai achar o custo, tanto padrão quanto o custo real. E olhando assim, você já vê que em relação ao custo, né, do material, foi desfavorável na matéria-prima. Você gastou muito mais do que o que você havia planejado de 2,10. Já na mão de obra, ele foi eficiente. Por quê? Foi favorável. Ele gastou, na realidade, muito menos do que ele havia previsto. Mas... E essa continuação da planilha são os resultados que a gente achou acima. Então, eu tenho aqui. Isso aqui é o total, né? Eu vou pular essa coluna aqui de total, né? Vamos para as quantidades, preço e a mista, tá? Então, eu tenho aqui na quantidade, variação do material. Eu tenho que foi 0,06 desfavorável. Na mão de obra direta, eu tenho que foi 0,36 favorável. O total vai ser o quê? Se eu tenho 36 favoráveis e 6 desfavorável, o total vai ser 30 favorável. Então, 30 é o resultado, é o total favorável, porque sempre fica o maior, né? Tenho 36 favorável menos o 6 desfavorável, 30 favorável, né? No preço do material, eu tive aí 70 centavos desfavorável e na variação do preço da mão de obra, né, vocês lembram, foi 0. Então, eu tive um total apenas de variação do material. 70 centavos desfavorável. Tive variação nenhuma aqui. Na variação mista, né, eu tive 2 centavos de variação no material desfavorável. Tive 0 variação no preço da mão de obra, né, na variação mista da mão de obra. Então, aqui também não tem. Sobrando apenas um total de 2 centavos desfavorável. Lembrando que quando houver aqui, né, os dois, você vai comparar quem é maior. Fica aqui o favorável ou desfavorável, a depender de quem é maior. Se for tudo desfavorável, fica desfavorável. Se for tudo favorável, fica favorável. Mas quando tiver desfavorável e favorável, fica o maior, né? 36 favorável menos 6 desfavorável, fica aí 30 favorável. Sempre o maior, pela lógica, né? Pense assim, né? 0,06 negativo, 0,36 positivo, fica 30 positivo. Então, é por isso que nesse total aqui, somei, né? Vocês têm que somar, ó. Total, 6 centavos mais 70 centavos mais a variação mista de 2 centavos. Todas são desfavoráveis. Então, o resultado final foi 78 centavos desfavoráveis. Nessa variação aqui da mão de obra, eu só tenho a variação da quantidade de horas, que é 0,36 favorável. Então, eu coloco aqui 0,36 favorável. Total, né, de tudo.
né? Qual foi a variação de ambos? 0,42 desfavorável. Por que desfavorável? Porque 0,78 é maior que 0,36. Né? Então, essa aqui é a nossa coluna do total. 78 desfavorável, 36 favorável. Então, eu tenho um resultado de 42 desfavorável. Essa é o meu total aqui, analisando tanto o material quanto a mão de obra direta. Se você observar aqui, eu também tenho, né, o total de custo padrão e de custo real, que é 3,54 e 3,96. Se vocês fizerem aqui essa subtração, vocês vão encontrar exatamente esse 0,42. Desfavorável, né? Total lógica. Por quê? O real foi maior que o padrão. Então, esse resultado que você encontrou faz todo sentido. Né? O resultado da variação final é 0,42 desfavorável. Entendido? Eu vou passar para vocês. Quer dizer, já passei, né? Um exercício bem parecido com esse aqui, para vocês resolverem preencher essa tabelinha aqui. Já passei, foram 2 exercícios para vocês entregarem a próxima semana, né? Para vocês treinarem esse assunto. Também vou divulgar esse vídeo, né? Tanto da aula quanto da resolução desse exercício aqui, para quem faltou ou quem não está podendo assistir no momento, assistir depois as explicações. Qualquer dúvida é só enviar, mas tentem fazer o exercício, porque aí na próxima aula as dúvidas, né, vocês trazem. Combinado assim? Ok, professor. Ok, então deixa eu encerrar aqui. Uma boa noite para vocês.